primeira carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Eu pedi para você abrir, esqueci de abrir a minha. Eu quero pensar com você nessa noite a respeito do seguinte título: a salvação, ela vem do Senhor. Salvação é uma obra única e exclusiva de Deus. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Na medida que você encontrar, se coloque em pé, por favor. Capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 6, assim diz a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Podemos assentar? É muito importante dizer nessa noite, é muito importante a gente fazer um breve contexto dessa carta. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 60 a 62 da era cristã, quando Paulo estava preso na sua primeira prisão em Roma. E de Roma Paulo escreveu Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Paulo, ele foi o fundador da igreja de Éfeso. Isso por ocasião da sua terceira viagem missionária, por volta do ano 53 até o ano 56 da era cristã. Paulo já tinha estabelecido igrejas. Na sua primeira viagem missionária, Paulo estabeleceu igrejas em toda a região da Galácia do Sul, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Na sua segunda viagem missionária, Paulo já tinha estabelecido igrejas na cidade de Filipos, Tessalônica, Bereia, que ficava no norte da Macedônia. E Paulo, embora não há nenhum registro bíblico, mas possivelmente Paulo tenha também estabelecido uma igreja em Atenas. E também na sua segunda viagem, Paulo estabeleceu uma igreja em Corinto. E na terceira viagem, ele estabelece essa igreja na região da Ásia Menor. E a gente vê isso em Atos capítulo 19. Talvez na cidade de Éfeso aconteceu um dos maiores avivamentos da história. E Paulo ele fica fixo na cidade de Éfeso por 3 anos. E naquela cidade Deus realizou milagres, ao ponto que as pessoas tocavam nos lenços do apóstolo Paulo e as pessoas eram curadas. Éfeso era a capital mundial do ocultismo e da feitiçaria. Na medida que as pessoas se convertiam a Cristo, elas levavam os seus livros para a praça pública para ser queimados. Eram livros de encantamento, livros de feitiçaria. E Paulo fica 3 anos nessa cidade, ensinando e pregando a palavra de Deus, conforme está em Atos capítulo 19. Ele fica naquela cidade por volta de 3 anos. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Era uma cidade que tinha aproximadamente 350 mil habitantes. Era a cidade da deusa Diana, a deusa da fertilidade.
Esse templo, o templo da deusa Diana, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo da época. Só para você ter uma ideia, a cidade de Éfeso era uma cidade turística, ela era cercada. Para você entrar na cidade de Éfeso, você tinha que pagar um ingresso. Éfeso era uma cidade cosmopolita, havia pessoas de todas as partes do mundo residindo naquela cidade. E essa carta, a carta que Paulo escreveu à igreja que estava na cidade de Éfeso, ela é uma carta muito singular, ela é chamada de a rainha das cartas, porque diferente das outras cartas, por exemplo, quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, Paulo escreve para resolver problemas, para corrigir erros doutrinários. Quando Paulo escreve para as igrejas da Galácia do Sul, também ele escreve para resolver problemas e para corrigir erros doutrinários. Quando ele escreve para a igreja que estava em Filipos, mesma coisa. Quando ele escreve para a igreja que estava em Colossos, mesma coisa. Já essa carta, ela é uma carta teológica, como a carta de Romanos. Ela é um tratado teológico. E aqui a gente encontra doutrinas fundamentais da fé cristã. Por exemplo, no capítulo 1, Paulo ele fala sobre a doutrina da predestinação. Se a gente observar os primeiros 3 capítulos, Paulo fala dos direitos e privilégios do cristão em Cristo Jesus. A partir do capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo fala sobre os deveres e das responsabilidades do cristão. Bem diferente da antiga aliança. Na antiga aliança, isto é, no Antigo Testamento, Deus trabalhava no modelo ação e reação. Você pode ver isso em Deuteronômio capítulo 28. Deus coloca uma lista de bênçãos e maldição. E Deus diz: se você obedecer, como consequência, virá sobre a sua vida a bênção de Deus. Mas se você desobedecer, como consequência, virá sobre você maldições. Já no Novo Testamento é diferente. Paulo fala dos direitos e privilégios e depois ele fala dos deveres e das responsabilidades. Por quê? Porque no Novo Testamento eu não obedeço a Deus porque eu quero ser abençoado. Eu obedeço a Deus porque eu sou abençoado. Amém? Então essa carta, Paulo fala no capítulo 1 da doutrina da eleição. Ele fala que nós somos eleitos em Deus. Ele fala que nós fomos adotados por Deus. Ele fala que nós fomos perdoados por Deus. Ele fala que nós recebemos o selo do Espírito Santo. E aqui no capítulo 2, irmãos, esse capítulo ele é muito interessante. Por quê? Porque aqui dos versos 1 até os versos 3 é como se fosse uma biografia espiritual dos cristãos. Paulo fala da nossa vida antes de Cristo e depois de Cristo. Dos versos 1 até os versos 3, Paulo fala como era a nossa vida antes de Cristo. Já do verso 4 até o verso 6, Paulo fala da nossa vida depois de Cristo. E essa carta, como estava dizendo, Paulo não escreve para corrigir nenhum erro doutrinário. Paulo não escreve para resolver nenhum problema. Por quê? Paulo ficou 3 anos nessa igreja. Imagine você sendo pastoreado pelo apóstolo Paulo. E essa igreja, diga-se de passagem, era uma igreja privilegiada. Ela teve como seu fundador e seu pastor, o seu primeiro pastor, nada menos, nada mais do que o apóstolo Paulo. Depois Timóteo foi o pastor dessa igreja. E depois lá por volta do ano 90, 95, João, ele também foi o pastor dessa igreja. Então imagine você sendo pastoreado pelo próprio apóstolo Paulo. Paulo ele ensinou a essa igreja as doutrinas fundamentais da fé cristã. 3 anos Paulo ficou na escola de Tirano, das 11 da manhã até as 4 da tarde, ensinando não somente as pessoas de Éfeso, mas o texto de Atos capítulo 19 diz que toda a Ásia, claro que toda ali é uma hipérbole,
toda a Ásia ouviu falar do Evangelho, isto é, não somente a cidade de Éfeso, mas Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, a Laodiceia, Hierápolis, Colossos. Então essa igreja era uma igreja muito espiritual, ela tinha um conhecimento profundo da teologia bíblica. Paulo escreve essa carta então com um único objetivo: para conscientizar aqueles irmãos de quem eles eram em Cristo Jesus, isso é, da sua posição em Cristo, isso é, das riquezas que temos à nossa disposição. Então, tendo dito isso, eu chamo a sua atenção para os versos 1, 2 e 3. Aqui, Paulo está falando da nossa vida antes de Cristo. Olha o que Paulo diz, nos versos 1, 2 e 3. Paulo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Por enquanto, somente o verso 1. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que antes de Cristo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É claro que é evidente que Paulo não está falando de uma morte física, mas de uma morte espiritual. Você deve se recordar que Deus tinha dado uma palavra, Deus tinha dito para Adão, certamente no dia que você pecar, você vai morrer. E a única condição que Deus deu para Adão: você pode fazer tudo, comer de todos os frutos de todas as árvores, mas você não pode comer da árvore do bem e do mal, do fruto proibido. E lembre-se que quando Adão comeu do fruto, pergunto a você: Adão morreu fisicamente? Sim ou não? Não. Mas Adão morreu espiritualmente falando. E o teólogo João Calvino diz que nós estávamos em Adão. Adão, ele era o nosso representante. Então, quando Adão comeu do fruto proibido, quando Adão caiu, quando Adão cometeu aquele pecado, todos nós caímos com Adão. Todos nós comemos do fruto proibido. Então o homem, ele entrou em um estado de depravação total, isto é, todas as suas áreas, todas as suas faculdades foram atingidas: razão, emoção, a volição, todas as áreas do homem foram atingidas, e o homem morreu espiritualmente falando. E Paulo está descrevendo um quadro aqui, e Paulo está dizendo que o homem antes de Cristo, ele está morto espiritualmente falando. Com certeza você já deve ter ido a um velório ou a um culto fúnebre de algum parente ou amigo. Pergunto a você, quando você chega ali e você vê aquele defunto, aquele cadáver dentro do caixão, pergunto a você, aquele morto, aquele defunto, aquele cadáver, ele consegue ver? Ele consegue ouvir? Ele consegue falar? Ele consegue sentir? Não, ele está morto. Ele não tem sensibilidade, ele não tem estímulos. E é isso que Paulo está dizendo no verso 1. O homem sem Deus, o homem antes de Deus, ele está morto espiritualmente falando. É por isso que você tenta evangelizar, pregar para alguém, e Paulo diz que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, ou as coisas de Deus, porque ele está morto. É por isso que você prega, você evangeliza, e a pessoa não há nenhuma reação, porque ela está morta. E o homem por si próprio, por si mesmo, ele não tem condições de ir a Deus. Você não vê isso em nenhuma passagem da Bíblia. Note você que quando Adão peca, pergunta a você, foi Adão que foi ao encontro de Deus, ou Deus que foi ao encontro do homem?
Deus foi ao encontro do homem. E é sempre assim, irmãos. É sempre assim. Pergunta a você: você veio a Cristo por livre e espontânea vontade? Ou porque Deus abriu os seus olhos? Ou porque Deus tirou o tampão dos seus ouvidos? Ou porque Deus tirou o seu coração de pedra e te deu um coração de carne? O homem não tem condições, o homem não tem capacidade de ir a Cristo. Por quê? Porque ele está morto espiritualmente falando. Se Deus não for até o homem, ele não tem condições de se salvar. Então Paulo descreve aqui, no verso 1, Paulo diz que o homem está morto, espiritualmente falando. Mas Paulo diz no verso 2, chama a sua atenção para o verso 2, nos quais andastes, verso 2 e 3, andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Note você que o homem, além de estar morto espiritualmente falando, o homem antes de Cristo, o homem sem Cristo, ele além de estar morto, Paulo diz que ele é um depravado, e Paulo diz também que ele é escravo do mundo, do diabo e da carne. Todo homem sem Deus, todo homem sem Cristo, ele é escravo do mundo, do diabo e da carne. Carne aqui, irmãos, não tem nada a ver com esse tecido que está sobre o nosso esqueleto humano. Carne, na linguagem do Novo Testamento, tem a ver com a nossa natureza caída, corrompida, pecaminosa, a nossa natureza adâmica. Somos inclinados para o mal. Então isso, Paulo está dizendo aqui que nós somos depravados. Todas as nossas áreas, todas as áreas da nossa vida, melhor dizendo, todas as nossas faculdades foram afetadas, foram atingidas pelo pecado. Todas as áreas da nossa vida, a nossa razão, a nossa emoção, a nossa escolha, o nosso poder de decisão, somos inclinados para o pecado. Nas palavras do pastor Augusto Nicodemos, somos como um carro desalinhado. Já dirigiu um carro desalinhado? Ele tem a tendência de sempre puxar para um lado. Assim é todo homem sem Deus. Ele é inclinado para o mal, ele é depravado. E é isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos, que além de sermos mortos espiritualmente falando, além do homem ser morto espiritualmente falando sem Cristo, ele também é um depravado. E ele também é escravo do pecado, é escravo do mundo, é escravo do diabo e é escravo da carne. As palavras do pastor Hernando Dias Lopes, é como se há uma coleira no pescoço deste homem. Ele é um escravo do pecado, do mundo, da carne e do diabo. Você com certeza no seu tempo de escola, você já deve ter estudado sobre essa questão de escravidão. Um escravo, ele tem vontade, ele tem sentimentos, ele tem liberdade. Ele até tem uma certa autonomia, uma certa liberdade, dependendo se ele for um escravo da casa, como se dizia nos tempos da escravidão do Brasil, um escravo da casa grande. Mas ele não tem independência,
ele é subjugado, dominado pelo seu senhor. Paulo está dizendo que todo homem sem Deus, ele é escravo do pecado, ele é escravo do mundo, ele é escravo do diabo e ele é escravo da carne. Ele não tem independência, ele até tem vontade, desejos e sentimentos, mas ele não tem, ele é subjugado por uma força superior, por uma força maior. Ele é escravo, ele está debaixo do domínio de um Senhor, e este Senhor, é claro, com D minúsculo, ele é o diabo, ele é o príncipe deste mundo. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 4:4, o Deus deste século, o Deus com D minúsculo, cegou o entendimento, para que as pessoas não vejam. Todo homem sem Deus, ele é surdo espiritualmente falando, ele é cego espiritualmente falando. Deus precisa ir até o homem para tirar o tampão dos seus ouvidos, para tirar a venda dos seus olhos, e para trocar o coração de pedra por um coração de carne. E não obstante a tudo isso, o homem, além de estar morto, o homem sem Deus, além de estar morto espiritualmente falando, além de ser escravo do pecado, do mundo, do diabo e da carne, Paulo diz que ele é filho da desobediência, e por natureza, filhos da ira de Deus. Ira de Deus, na linguagem do Novo Testamento, fala do julgamento e da punição de Deus. É alguém que está condenado ao inferno. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Chama a sua atenção para o versículo 4, 5 e 6. Se dos versos 1 até os versos 3, Paulo está descrevendo o quadro do homem sem Deus. É por isso, irmãos, que essa expressão, eu aceitei Jesus, ela não é bíblica, é um vício de linguagem que nós temos. É por isso que essa expressão, eu me converti a Cristo, ela não é correta. É um vício de linguagem que nós temos, mas não é correta. Por quê? Porque na verdade, não foi eu que aceitei a Cristo, foi Ele que me aceitou. Não foi eu que me converti, eu era morto, eu era escravo do pecado, do mundo e do diabo. Eu era filho da desobediência, era por natureza filho da ira. Então não foi eu que aceitei a Cristo, foi Ele que me aceitou. Não foi eu que me converti a Cristo, foi Ele que me converteu. Deixe-me dizer algo para você. No ato da sua conversão a Cristo, quando Deus abriu os seus olhos, quando Deus tirou o tampão dos seus ouvidos, quando Deus trocou o seu coração de pedra por um coração de carne, você foi, nós chamamos isso em teologia de regeneração. Você foi regenerado por Deus. A ideia de regeneração é a ideia de nascer de novo, de ser gerado em Deus. Você estava morto, Deus te regenerou. A segunda coisa que aconteceu com você, uma vez que Deus abriu os seus olhos, tirou o tampão dos seus ouvidos, trocou o coração de pedra e colocou um coração de carne, agora você não é morto espiritualmente falando mais, você foi regenerado, você nasceu de novo. Você agora recebeu a capacidade de crer, de acreditar. E em terceiro lugar, você foi justificado. Ou seja, de culpado, Deus te declarou inocente. De justo, Deus te declarou, de injusto, melhor dizendo, Deus te declarou justo. E Cristo agora, se o primeiro Adão, ele era o nosso representante, se caímos com Adão, Cristo é o nosso segundo Adão, Ele é o nosso representante, Ele é o nosso fiador. Agora somos salvos, não pelos nossos méritos, porque não temos mérito nenhum. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus, porque somos inclinados para o mal. Então,
Primeira coisa, você foi regenerado. Segunda coisa, você passou a crer. Terceira coisa, você foi justificado. E quarta e última coisa, você foi adotado pelo Pai. E note você que a palavra na língua hebraica para pai é um termo formal, é a palavra abdu. Então Paulo, procurando uma palavra, ele acha na língua, no aramaico, o termo Abba, que significa papai. É como se fosse do inglês. Father é um termo mais formal, daddy é um termo carinhoso. Em português mesmo, pai é um termo mais formal, papai é um termo mais carinhoso. Então Paulo diz agora que nós somos adotados por Cristo, e podemos, adotados pelo Pai, e podemos chamar o nosso Deus, o nosso Pai, de Abba, Pai. Papaizinho querido, Ele é o seu Pai. Você pode glorificar Ele, você pode adorar Ele se você quiser, porque Ele é o seu Pai. Ele te adotou e Ele te selou. Paulo diz em Efésios capítulo 1, que Ele nos selou. A ideia de selar, lá no Império Romano, quando existia um selo sobre algum objeto, alguma coisa, algum utensílio, aquilo significava que aquilo pertencia a alguém. Deixe-me dizer uma coisa para você. Você foi selado pelo Espírito de Deus. O Pai planejou a sua salvação. O Senhor Jesus executou. E o Espírito Santo aplicou e confirmou, selando você com o selo do Espírito Santo. Todas as vezes que o diabo olha para você, ele vê o selo do Senhor. E ele diz: tem dono. Tem dono. Você pertence ao Senhor. Você é propriedade única e exclusiva de Deus. Nas palavras de Pedro, capítulo 1, versículo 9, somos o sacerdócio real de Deus, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas. Ele nos tirou para a sua maravilhosa luz. Nas palavras de Paulo em Colossenses 1,13, diz que Ele nos tirou, nos arrancou, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, Jesus Cristo. E a palavra transportar ali no original, no grego, de Colossenses 1,13, é a ideia de deportação. É a ideia de Deus tirar um povo de uma nação e deportar, transportar para uma outra nação. E Paulo diz que é isso que Cristo fez por nós. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, nos deportou para o reino de Deus. Agora chama a sua atenção para os versos 4, 5 e 6, que falam da nossa vida depois de Cristo. Olha o que Paulo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Note você que você vai ver no verso 4, mais é um contraste, é aquilo que é chamado em língua portuguesa de junção adversativa, porém, entretanto, todavia, contudo, é um contraste. Ou seja, antes de Cristo, vocês eram mortos, espiritualmente falando, vocês eram escravos do mundo, do diabo, da carne, vocês eram filhos da desobediência, eram por natureza filhos da ira de Deus, eram depravados. Agora Paulo diz, mais um contraste, apesar de tudo isso, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Sabe, irmãos, deixe-me explicar uma coisa para você, uma regrinha que eu já expliquei aqui na igreja: graça e misericórdia. Graça é um favor não merecido. Eu não mereço, mas Deus me concede a salvação.
Misericórdia é o que eu mereço e Deus não me concede. Olha o que o texto diz: mas Deus, apesar de tudo isso, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Somos salvos pela misericórdia de Deus, irmãos, e pela graça do Senhor. Graça, favor não merecido. Eu não mereço, mas Deus me concede a salvação. Misericórdia é o que eu mereço e Deus não me concede. A ideia de misericórdia, irmãos, está aqui a Lívia, que é advogada, por favor, me ajude, por favor. Mas é a ideia, irmãos, de alguém que cometeu um crime capital. E esse alguém recorreu ao juiz de primeira instância. E esse alguém foi julgado e condenado pelo juiz de primeira instância. Aí ele recorreu à segunda instância. Correto, Lívia? Ele recorreu à segunda instância. Ele também foi julgado e condenado. Aí ele recorreu à terceira e última instância, Supremo Tribunal Federal, sim ou não? Sim. Ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Lembre-se que ele cometeu um crime capital. Ele também foi julgado e condenado no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a ideia de misericórdia é a ideia de alguém que perdeu em todas as instâncias. É isso que eu e você merecíamos, irmãos. Porque nós éramos mortos espiritualmente falando. Nós éramos escravos do diabo, do mundo, da carne. Éramos filhos da desobediência. Éramos filhos da ira de Deus. Éramos depravados. Mas por causa da misericórdia e da graça de Deus, nós fomos salvos. Então é a ideia, misericórdia é a ideia de alguém que perdeu em todas as instâncias. Aí é como se Deus olhasse para você e dissesse: ei, você já perdeu na primeira instância, você cometeu um crime capital, você já perdeu na segunda instância, você já perdeu na terceira e última instância, só que agora é da minha competência agora, depois que você perdeu em todas as instâncias, melhor dizendo, é da minha competência, da minha atribuição agora, julgá-lo. Aí sabe o que Deus faz comigo, com você? Ele usa de misericórdia. Ele não nos concede aquilo que nós merecemos. Misericórdia é isso, é Deus não nos conceder aquilo que nós merecemos. Merecemos o julgamento, a condenação, mas aí o que Deus faz comigo, com você? O inverso, graça. Graça é o que? Favor não merecido. O que eu e você merecemos era julgamento, condenação, punição, porque quebramos todas as leis de Deus. Aí Deus, em vez de dar aquilo que nós merecemos, Ele faz o quê? Ele nos dá graça. Misericórdia é o que você merece e Deus não te dá. Você merece ser julgado e condenado, mas Deus te dá graça, favor não merecido. E é isso que o texto diz. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Sabe, irmãos, não somos salvos porque somos bonzinhos, porque não somos. Somos depravados, somos inclinados para o mal. Não somos salvos porque temos crédito com Deus, porque não temos crédito nenhum. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Ah, eu tenho depósito com Deus. Não tem depósito. Ah, pastor, mas eu li que Paulo escreveu para Timóteo e falou para Timóteo: guarda o bom depósito. Nós terminamos de expor Timóteo. Depósito ali é o evangelho, é a piedade, tudo aquilo que Timóteo tinha aprendido com a sua mãe Eunice, com a sua avó Lloyd, com Paulo, desde a sua conversão na cidade de Listra. Guarda tudo que você aprendeu, guarda o evangelho. Esse é o grande depósito. Nós não temos crédito nenhum com Deus, irmãos.
nós não temos depósito, nós não somos bonzinhos, nós somos salvos pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, irmãos. Se você está em pé hoje, se você acordou, se você comeu, bebeu, é graça de Deus, favor não merecido. Mas Paulo diz que Ele nos amou, sendo Ele rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Irmãos, não obstante a tudo aquilo que Paulo tinha falado, nos versos 1, 2 e 3, Ele nos amou. Como Deus pode amar alguém que era morto espiritualmente falando, alguém que, como diz Paulo, que transgrediu todas as leis, delitos e pecados? Como Deus pode amar alguém que é um depravado, que é inclinado para o mal? Como Deus pode amar alguém que era escravo do pecado, do mundo, da carne, do diabo? Como Deus pode amar alguém que era filho da desobediência? Como Deus pode amar alguém que era por natureza filho da ira? Aqui está a resposta: por causa do seu grande amor com que nos amou. Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Bíblia diz, Paulo diz que o amor de Deus não tem altura, não tem profundidade e não tem largura. Somos salvos, irmãos, não é porque somos bonzinhos, porque não somos. Estudiosos dizem que passa pela nossa cabeça cerca de 10.000 pensamentos por dia. Você já pensou se Deus decidisse revelar tudo que passou pela sua mente? Não vou nem dizer nesse ano de 2020, não vou nem dizer nesse mês de outubro, sim, novembro, não vou nem dizer o que passou na última semana, mas o que passou pela sua cabeça hoje? Passam pela nossa cabeça, nossa mente, cerca de 10.000 pensamentos. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos, porque temos crédito, porque temos mérito, porque não temos nada, irmãos. Somos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus. É por isso que Paulo abre essa carta falando dos direitos e privilégios dos cristãos. Depois de Paulo falar de todos os direitos e privilégios do cristão, aí que ele começa, a partir do capítulo 4, a falar dos deveres e responsabilidades. Ou seja, como resposta, como expressão desse grande amor de Deus, eu vou oferecer o meu melhor para Ele. Por quê? Porque Ele me ama. Ele me ama. Sabe, irmãos, na língua hebraica, você vai encontrar várias expressões do nome de Deus. Se não me falha a memória, 85 vezes você vai encontrar Deus se revelando de alguma forma com um nome específico para alguém. Lembre-se que quando Deus se revelou a Moisés, e Moisés perguntou a ele: qual é o seu nome? E Deus disse para Moisés: meu nome é Eu Sou. E você vai ver lá João escrevendo por volta do ano 85, 90, o Evangelho de João. E ele escreve aquele evangelho para combater o gnosticismo, a seita que surgiu no primeiro século, que negava as principais doutrinas do cristianismo, como doutrina da encarnação, doutrina da ressurreição e doutrina da criação. E João escrevendo, você vai encontrar 7 vezes as expressões para Jesus. João defendendo uma tese que Jesus era Deus, e você vai encontrar 7 vezes
eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou, porque Jesus, Ele é Deus. Você vai encontrar no Antigo Testamento, Jeová Nissi, Jeová Elion, Jeová Savaote, Jeová Mikdaski, Lamba, mas você vai encontrar lá em Oséias, Jeová Cané, o Deus apaixonado, o Deus que ama o seu povo. E você vai encontrar um Deus apaixonado lá em Oséias. Sabe, irmãos, é isso que Paulo, contextualizando, ele está dizendo aqui: por causa do grande amor de Deus, porque a essência de Deus é amar. Deus é amor, porque Ele nos amou, apesar de não merecermos a salvação, apesar de sermos inclinados para o mal, apesar de sermos depravados, Ele nos amou por causa da sua misericórdia. E o texto diz: pela graça sois salvos. Somos salvos pela graça de Deus. E no versículo 6, Paulo diz: e juntamente com Ele, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Em primeiro lugar, então, Deus nos amou. Em segundo lugar, Ele nos ressuscitou. Estávamos mortos, espiritualmente falando. Éramos como um cadáver, um defunto. E Ele nos regenerou. Ele nos deu vida. Ele tirou o tampão dos nossos ouvidos. Ele tirou a venda dos nossos olhos. Ele trocou o nosso coração de pedra por um coração de carne. E agora, irmãos, entramos num processo de santificação. Entramos em um processo de santificação. Nas palavras de John Wesley: se na conversão Deus nos tira do mundo, na santificação Deus tira o mundo de dentro de nós. E a santificação, ela é um processo, ela é gradual. Romanos capítulo 6, Paulo diz que Cristo nos libertou do poder e do domínio do pecado, mas não fomos libertos da presença do pecado. Somente na glorificação é que seremos libertos da presença do pecado. Porém, agora você não é escravo do mundo mais. Você não é escravo do pecado mais, do diabo e da carne, porque você foi liberto. Nas palavras de Paulo em Romanos capítulo 6, você foi liberto do domínio e do poder do pecado. Nas palavras de Martinho Lutero, o pecado é como se fosse um pássaro. Ele usa essa ilustração. O pássaro pode até voar sobre a sua cabeça, ele pode até pousar sobre a sua cabeça, mas uma vez que você foi liberto do domínio e do poder do pecado, ele não pode fazer ninho na sua cabeça. Na cabeça do ímpio, do incrédulo, do pagão, o diabo pousa sobre a sua cabeça. Aliás, ele voa sobre a sua cabeça, ele pousa e faz ninho. Por quê? Porque o homem sem Deus, ele é escravo do pecado, do diabo, do mundo e da carne. Ele é morto. E morto não tem nenhuma ação, não tem nenhuma reação. Agora não, você não é morto espiritualmente falando mais. Você recebeu a vida de Deus. O Espírito de Deus mora, reside, habita dentro de você. E Paulo diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Agora o diabo pode até voar sobre a sua cabeça. Esse pássaro pode até voar, pode até pousar, mas ele não consegue mais fazer ninho. Por quê? Porque você foi liberto do domínio e do poder do pecado. Eu sempre falo que uma coisa é um pecado eventual, outra coisa é um pecado permanente. Podemos até pecar, mas pecados eventuais, não pecados permanentes. Uma coisa é um pecado eventual, outra coisa é um pecado permanente. Uma coisa é um pecado agudo, outra coisa é um pecado crônico.
Uma coisa é você ter pecado, outra coisa é você estar pecando. São coisas diferentes, distintas. Pecado na vida do cristão tem que ser uma exceção, não uma regra. Pecado na vida do cristão tem que ser um acidente. O que é um acidente? Você pode sair daqui e sofrer um acidente, mas você não planejou, não premeditou, não arquitetou isso. Pecado na vida do cristão tem que ser um acidente, não pode ser algo planejado, arquitetado, premeditado. Por quê? Porque fomos libertos do domínio e do poder do pecado. Como disse, pecado na vida do cristão tem que ser uma exceção, não uma regra. Paulo disse que ele nos amou, e em segundo lugar ele nos ressuscitou, nos deu a sua vida, fomos regenerados, o Espírito de Deus passou a habitar dentro de nós, e por fim, Paulo conclui dizendo, que ele nos fez assentar, como está aí no verso 6, nos lugares celestiais. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é tremendo, porque antes eu, Fabiano Elias, você, nós éramos mortos espiritualmente falando, antes éramos depravados, éramos inclinados para o pecado, éramos escravos do pecado, do mundo e do diabo, éramos filhos da desobediência, éramos por natureza filhos da ira. Agora ele nos ressuscitou e ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso significa que você agora é um cidadão, é uma cidadã do reino de Deus. Talvez a gente não tenha essa noção do que é uma cidadania. Eu morei 4 anos nos Estados Unidos. Eu convivi diretamente com imigrantes ilegais e clandestinos. Eu pastoreava uma igreja de brasileiros, pela graça do Senhor. E eu tinha na igreja que eu pastoreava, gente que tinha aquilo que é chamado de green card, o cartão de residente permanente naquele país. E eu tinha também alguns cidadãos americanos. Tinha até americanos que faziam parte da nossa igreja, casados com mulheres brasileiras. Irmão, você não tem ideia do que você ser um clandestino ilegal. Quem morou fora sabe disso. Está aqui a Rosileia, que morou na Inglaterra, sabe disso. Um clandestino, ele fica sempre apreensivo, porque a qualquer momento alguém pode delatar, denunciar, ele ser pego pela imigração. E é triste, irmãos. Eu visitei algumas prisões nos Estados Unidos para visitar irmãos que tinham recebido a carta de deportação. E eu cheguei lá e eles ficam muito tristes, é muito humilhante, é muito constrangedor. Mas é tão, quando alguém recebe o green card ou a cidadania, aquela pessoa se torna um cidadão, uma cidadã. Ele passa a usufruir de todos os direitos de um cidadão daquele país. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que antes é como se você fosse um clandestino, um ilegal. Você estava vivendo apreensivo, você estava condenado à ira de Deus. A qualquer momento você ia ser deportado para o inferno. Paulo está dizendo agora que você é um cidadão do reino de Deus. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Você agora recebeu a cidadania do reino de Deus. Portanto, agora você não é simplesmente uma pessoa comum, normal. Você é um cidadão do reino de Deus. Portanto, tudo que Cristo conquistou na cruz é direito nosso. Tomamos posse, é nossa herança. Você é de Deus agora. Quando Satanás olha para você, ele vê a cidadania. Eu me lembro, irmãos, pela graça de Deus, eu nunca fiquei ilegal nos Estados Unidos. Eu fui com um visto religioso, o R1. E eu me lembro que eu fui parado pela polícia algumas vezes. E quando o policial me parava, e pastor naquele país,
é muito respeitado. Só para você ter uma ideia, a palavra de um pastor tem mais peso do que a palavra de um policial no tribunal. Eu gostava quando o policial chegava perto de mim e ele perguntava: what are you doing in United States? O que você está fazendo aqui na América? Eu dizia: I am pastor. Eu sou um pastor. E ele pediu os documentos. E eu dava a minha drive license, que é a minha carteira de habilitação. E ele checava tudo. Em alguns casos ele pedia a 94, que é um documento que você pode ficar. E no meu eu recebi 3 anos para ficar legal no país. E depois uma extensão do meu visto. E depois eu apliquei para o green card. E o policial olhava, checava e conferia. Mas quantas vezes irmãos me ligavam, meia-noite, 1 da manhã: pastor, um policial me parou. E aquele irmão não tinha carteira de habilitação. E o policial, além de aplicar uma multa, dizia: você não pode dirigir, tem que chamar alguém que é habilitado. E quantas vezes, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, eu ia lá e pegava o carro daquele irmão e saía dirigindo. Porque aquele irmão era ilegal, clandestino. Deixe-me dizer uma coisa para você. Você é legal. Você é cidadã do reino de Deus. Por isso, irmãos, que nós adoramos o Senhor. Não servimos a Deus por aquilo que Ele veio nos dar, como barganha, troca, como toma lá da cá. Eu sirvo a Deus porque eu entendi o plano da salvação. Eu entendi que Ele me amou. Eu entendi que Ele me salvou pelos méritos de Cristo, pela justiça de Cristo. Eu entendi que eu antes era escravo do pecado, do mundo, da carne, do diabo, que eu era um depravado, que eu era morto. E eu entendi que por causa do grande amor de Deus, Ele me ressuscitou, Ele me salvou por sua misericórdia e graça, e agora Ele me deu um título de cidadão do reino de Deus, de cidadã do reino dos céus. Então, como resposta a esse Deus, eu sirvo, eu adoro, eu procuro oferecer o meu melhor para Ele, porque eu não merecia, irmãos. A minha irmã pregou quinta-feira e deu seu testemunho aqui, e ela esqueceu de um detalhe. Naquela época que a minha irmã fez a cirurgia de câncer, ela precisava da assinatura de um político. Na época era o senador Serra. Senador não, ministro da saúde. E a minha cidade é uma cidade pequena do interior de Minas, mas ela é muito bem articulada nessa área de político. É uma cidade que o pessoal de lá tem muito contato com os políticos de Belo Horizonte. É claro que foi Deus que preparou e providenciou tudo. Mas Deus usou na época esse ministro da educação, Serra, da saúde, o prefeito da cidade, se não me falha a memória, uma autoridade competente, um secretário da saúde, ligou para alguém importante em Belo Horizonte. Esse alguém importante ligou para o ministro Serra, e ele deu autorização para minha irmã fazer a cirurgia. Enfim, Deus preparou tudo e usou. A minha irmã não conhece ele, não sabe nada sobre a vida dele, mas a minha irmã até hoje, desde essa cirurgia tem mais de 20 anos que ela fez, até hoje, como expressão de gratidão, ela fala: Fabiana, eu posso discordar de muitas coisas dele, mas como expressão de gratidão, porque pelo fato de que ele foi a pessoa que Deus usou na época, para que eu pudesse fazer a cirurgia, ela sempre votou nele. Irmãos, deixe-me dizer uma coisa para você. Diante de tudo isso que o Senhor Deus fez por você, e diante de tudo aquilo que você era, qual é a resposta que você tem dado ao Senhor Deus? Como expressão de gratidão a um Deus que te libertou, que te transformou, o que você tem feito como expressão de gratidão, como resposta a esse Deus que te libertou, que te mudou, que te transformou? Estou vendo gente aqui que era alcoólatra, que era dependente químico, gente que chegou na igreja falido, gente que chegou na igreja com o casamento destruído.
Cristo te libertou, te transformou, te mudou a sua vida, a sua história, como resposta a esse Deus que te ressuscitou, que te deu vida e que te fez assentar em lugares celestiais. Que tipo de cristão você tem sido? Que tipo de cristã você tem sido? Sabe, irmãos, eu adoro a Deus, não por aquilo que Ele poderá fazer na minha vida, mas eu adoro a Deus por tudo aquilo que Ele já fez na minha vida. Eu sei de onde Deus me tirou, apesar de não ser praticamente nascido e criado na igreja, de não ter um histórico de, graças a Deus, não sou ex nada, nunca fumei, nunca bebi, nunca usei drogas, pela graça de Deus, sou praticamente nascido e criado na igreja, mas eu sei o que Deus fez na minha família. Como resposta a esse Deus, como expressão de gratidão, eu quero oferecer o melhor para Ele, a esse Deus que me libertou, a esse Deus que libertou a minha família, a esse Deus que te libertou, que te restaurou, que transformou a sua vida, que te libertou das drogas, do álcool, da prostituição, que restaurou a sua vida, restaurou o seu casamento, a esse Deus que te ressuscitou, que te deu vida, que te amou e que te fez assentar em lugares celestiais. Qual tem sido a sua resposta a Ele? Você tem sido um servo grato ou um servo ingrato? Um cristão grato ou ingrato? Eu queria te convidar a se colocar em pé nesse instante. Quero convidar o ministério de louvor. A salvação vem de Deus, irmãos. Não foi você que veio a Cristo por si mesmo, por si próprio. Foi Deus que veio a você. Foi Ele que te escolheu. Por causa do seu grande amor, Ele nos salvou. Eu queria te dar um minuto para você refletir. Qual a resposta que resposta você tem dado a esse Deus? Depois eu quero orar por você e com você. Convido você a inclinar a sua cabeça, feche seus olhos. Somos salvos pela graça de Deus, irmãos, e pela misericórdia dEle. Somos miseráveis pecadores, inclinados para o mal. Se Cristo não nos alinhar todos os dias, a gente é como um carro desalinhado. O que seria de mim? Como diz o salmista no Salmo 124: se não fora o Senhor, ó Israel, o que teria sido de vocês? Se não for o Senhor, irmãos, aonde nós estaríamos agora? O que seria de você? O que seria de nós? Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, irmãos, se não fosse o Senhor, aonde você estaria agora, Renato? Aonde você estaria agora, Nelson, João, Bruno, Rodrigo, Denilson, Emerson, Gildenes, João, Antenor, Alex, Dudu? Aonde você estaria se não fosse o Senhor? Aonde você estaria, Claudinho? Já parou para pensar nisso? Lembra de onde Deus tirou? Aleluia. Hoje você é um homem honrado, abençoado, né, Claudinho? Oh, eu sei de onde Deus tirou. Você também sabe. Se não fosse o Senhor, lembra quando eu te conheci, Nelson? O que Deus fez com você? De um touro indomável para uma manteiga derretida hoje. Você não teve noção. Você não tem noção quando eu conheci esse homem. E hoje, quando eu olho para ele, vejo uma manteiga derretida na minha frente. É isso que Deus faz com as pessoas. Eu queria te convidar agora a
adorar esse Deus, exaltar esse Deus. Deixou o céu e foi à cruz pra me atrair. Carregou o meu pecado, minhas dores sobre si. Amor mais forte e a morte igual não há. Te agradeço por tão grande sacrifício por mim. Te entrego minha vida, quero estar perto de ti. Amor mais forte que a morte, igual não há, igual não há. Amor mais forte que a morte. Só tua graça pra salvar alguém que fez o céu chorar. Tão grande é o teu amor, perfeito amor. Por mim morreu, mas vive está. Venceu a morte pra reinar. Cristo vive em mim, vive em mim. Cristo, te adoro. Cristo, sempre eu te louvarei, te louvarei. Cristo, te adoro. Cristo, sempre eu te louvarei. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós, como igreja do Senhor, nós queremos te agradecer, porque antes de Cristo éramos escravos do pecado, do mundo, da carne e do diabo. Éramos filhos da desobediência, éramos por natureza filhos da ira, estávamos destinados à ira de Deus, à condenação de Deus. Éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, apesar de tudo isso, Deus, que é rico em misericórdia, Ele nos amou, Ele nos ressuscitou, Ele nos deu a sua vida, e hoje somos
cidadãs do reino de Deus. Só quem compreendeu isso, só quem entendeu isso, adore, exalte, glorifique a este Deus que é digno de receber hoje para todo sempre toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Te agradeço por tão grande sacrifício por mim. Te entrego minha vida, quero estar perto de ti. Amor mais forte que a morte, igual não há, igual não há. Amor mais forte que a morte. Só tua graça pra salvar alguém que fez o céu chorar. Tão grande é o teu amor, perfeito amor. Por mim morreu, mas vivo está. Venceu a morte pra reinar. Cristo vive em mim, vive em mim. Cristo, te adoro. Cristo, sempre eu te louvarei. Te louvarei. Cristo, te adoro. Cristo, sempre eu te louvarei. Amém, irmãos, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Podemos assentar. Estamos chegando no término de mais um culto. Nós, como os irmãos sabem, nós estamos numa jornada de oração. A nossa igreja, durante 40 noites, estamos orando aqui, de segunda a sexta, das 8 da noite até as 9h15 da noite. Exceto na quinta-feira, que nós temos o nosso culto. Aí na quinta-feira a gente ora um pouquinho mais cedo, aqui no apartamento da igreja, das 7h30 da noite até as 8 da noite. Você é o nosso convidado especial para participar conosco. Amém? Bom, esses são os avisos. Vou convidar aqui o presbítero Judenes. Ele vai estar orando, finalizando e dando a bênção apostólica. Tenham todos uma semana abençoada, de vitórias, de conquistas. Meu muito obrigado a todos que participaram conosco através do Facebook Igreja Tabernáculo em Taubaté. E se você sentir da parte de Deus, compartilhe essa live depois, tá? Ainda hoje, hoje ou amanhã essa mensagem já vai estar no nosso YouTube, no nosso canal Igreja Tabernáculo em Taubaté. Deus abençoe a todos, tenham todos uma semana abençoada. Presbítero Judenes vai estar orando, finalizando e dando uma bênção. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Pai, nós agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir a Tua palavra. Que esta palavra, Senhor Jesus, entre na nossa mente, no nosso coração, que nós possamos, Senhor Jesus, entender mais e mais de Ti. Agora eu te peço, Senhor Jesus, que leve-nos de volta para nossas casas, com a Tua proteção, nos guarda, nos abençoa, em nome do Senhor Jesus, amém.
estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós e todos digam amém.